Honra a unção dessa igreja, queridos. Nessa igreja tem unção. Fala para o seu irmão assim, nessa igreja tem unção. Não é perfeita, mas tem unção. Vem? Vamos começar a palavra que eu quero ministrar com você. Eu tenho muito para falar com você. E eu quero trazer uma mensagem para você. Fala para o seu irmão assim, não faz sentido. Fala para o outro, fala assim, não faz sentido. Me ajuda aí. Fala para o seu irmão assim, não faz sentido. Fala para o outro, fala, não faz sentido. Essa palavra surgiu de um debate, né? Deus agora vem falando comigo através dos pequenos debates. E tudo que eu falava, a pessoa falava assim, mas não faz sentido. Eu falei, mas não é possível. E aí eu falava outra coisa, não faz sentido. Eu falei, mas não faz sentido como? Eu falei assim, Deus, não é possível que tudo que fala não faz sentido. E aí o Espírito Santo começou a me ensinar algumas coisas que eu quero falar com você hoje. Irmãos, aprenda uma coisa. A maneira que Deus trabalha não faz sentido. A maneira que Deus te escolheu não faz sentido. Os caminhos que Deus escolhe para trabalhar a nossa vida também não faz sentido. Deus trabalha de uma maneira que os olhos naturais nunca vão entender. Nós estamos caminhando, buscando uma lógica para que as coisas possam fazer sentido e obedecer a partir de um sentido, de uma lógica. E hoje eu quero ensinar uma coisa para você. Se você olhar as coisas com o olhar natural, não vai fazer sentido. Mas hoje o Espírito Santo vai tirar toda a escama dos teus olhos. E você vai entender que tudo que Deus faz, que tudo que Deus fala, a maneira que Deus faz sentido. Quem crê comigo, diga amém. Então dá uma salva de palmas aí ao nosso Deus. Fala para o seu irmão assim, vai fazer sentido a partir de agora. Às vezes começou o ano do refrigério, mas não faz sentido, o ano de tanta batalha. Você vai entender que Deus tem a maneira de trabalhar. Abre comigo o texto que eu quero trabalhar com você, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar alguns versículos e você vai entender. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será fala comigo, uma bênção. Queridos, aqui veio um convite de Deus para Abraão. Deus falou assim, Abraão depois de ter perdido tudo, perdido o pai, agora só tinha a esposa e um sobrinho, e Deus faz um convite para ele, fala, Abraão, sai do meio da parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O olho natural de Abraão não faz sentido. Irmãos, por que Deus não poderia abençoar Abraão no lugar que ele estava, na família que ele estava e no povo que ele vivia? Abraão não precisou entender. Muitas vezes nós queremos viver uma vida com Deus de uma maneira lógica. Nós queremos compreender as coisas, como vai ser, para que a gente possa viver. E com isso vem batendo uma ansiedade, vem batendo a incerteza, vem batendo o medo. Porque o nosso Deus não é um Deus de uma lógica. Nós clamamos assim, Deus, o Senhor pode fazer. Ele pode fazer, mas quando vai fazer? Nós temos a expectativa que Deus faz no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento. Mas não é assim que Deus trabalha. Quem crê comigo, diga amém. O reino de Deus tem muita coisa não faz sentido. E o que mais impressiona é que o homem não consegue visualizar de uma visão humana. Nós podemos até tentar compreender. Mais um exemplo, Paulo e Silas na prisão, meia-noite eles começam a cantar, vem o terremoto, abre tudo, e eles são libertos. Faz comigo assim, não faz sentido. Porque se você for avaliar, qual o sentido que faz? Um terremoto vir, abrir as celas e acontecer, foi de Deus. Aí eu te pergunto, a maneira que Deus trabalha na sua vida, a maneira que Deus te ganhou, fez sentido? Não faz sentido. E eu começo ensinando a primeira coisa para você. A maneira que Deus vai te usar não faz sentido. Porque nós queremos ver ou imaginar que Deus sempre vai usar de uma maneira muito inteligente. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero definir algumas coisas com você. A primeira coisa que eu quero que você guarde, o que é lógica? Lógica é uma forma organizada de pensar, de analisar e de chegar a uma conclusão com base em regras, fatos, relações, causas e efeitos. De uma forma simples, lógica é o que faz sentido.
Irmãos, tudo que faz sentido, você já sabe como vai ser o final daquela jornada. Presta atenção. Você já sabe como as coisas vão ocorrer. E aí no final de tudo, você sabe, esse é o passo, essa é a maneira, essa é a forma. Igual quando vai orar, a pessoa começa a orar e ela acha que tem que pegar na mão, já visitar a casa do outro. Não faz sentido. O processo é o que ninguém entende, como Deus faz. Mas nós queremos tudo de uma maneira lógica e humana. Sabe por que os últimos tempos a nossa fé tem esmorecido? Porque nós queremos viver uma fé lógica. Nós queremos viver uma fé que nós conseguimos racionalizar. O culto que nós estamos aqui hoje, eu te faço uma pergunta: por que você vem no culto? Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Eu vim adorar a Deus. Você podia adorar na sua casa. Mas não faz sentido, se você for ver da maneira lógica, vir à igreja, frequentar a igreja, andar com Deus. Mas eu venho para buscar a glória do nosso Deus. Quem crê comigo, diga amém. Eu venho para estar em comunhão com a igreja. Quem crê, diga amém. Por isso que quando uma pessoa, ela entende o processo de Deus, ela não entra em crise o que Deus não fez, ou o que Deus não deixou de fazer. Deus tem a hora certa, o tempo certo, e a oportunidade certa, de fazer o que Ele prometeu na sua vida, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas mais forte para o nosso Deus. Se você entendeu, dá uma salva de palmas bem forte. Olha que interessante, vou definir mais lógica. O termo mais prático de loja, se não acontecer, eu tenho um plano B. Eu plantei, eu colhi. A lógica da coisa é: eu plantei agora, amanhã eu vou colher. Algo visível, comprável, eu acredito. A lógica trabalha a razão, evidência, previsibilidade, controle e explicação. Deixa eu te fazer uma pergunta. A ciência é um fato comprovado. Tudo que é científico é algo que foi comprovado por algo. Você tem uma matéria, aquilo foi comprovado e você acreditou. Porque é um fato que foi comprovado por estudos, por análises. Tem coisas que foram muito concretas para você compreender. Agora a fé, além de ser algo concreto que você não explica, você tem experiências constantes através da presença de Deus. Por isso que quando você procura sentido, se você estiver procurando sentido lógico para acreditar, se você estiver esperando uma coisa óbvia para você poder crer, você não vai crer. A única maneira que vai te fazer crer é uma experiência que você vai ter com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, você crê, você acredita e você vive o melhor de Deus. Vou te dar um exemplo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Olha que texto incrível. Quem está com a sua Bíblia aí, diga amém. Levanta a sua Bíblia, eu quero ver. Quem está de Bíblia? Cadê os crentes? Misericórdia aí, os crentes que não têm Bíblia, né, irmãos? Misericórdia. Fala para o seu irmão assim: irmão, vai ser crente, rapaz. Nós estamos aí, para conversar é uma maravilha, para carregar a Bíblia é péssimo. Fala, vira crente, irmão. Isso aí. Lucas capítulo 5. Presta atenção nesse texto. Certo dia, Jesus estava perto do lago, e uma multidão cumpria todo lado para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes à pesca. Deixa eu te explicar. Eles já tinham passado a noite inteira pescando. Eles jogaram a rede e nada apanhou. Sabe o que é o interessante da história? O interessante é que Pedro era um homem experiente de pesca. Não era uma pessoa que não sabia. Ele sabia o tempo, o momento, a hora, o espaço, o lugar. E aí Jesus, no meio do dia, falou para ele assim: Pedro, vai lá e joga a rede. Mas era uma coisa que não fazia sentido. Na lógica, não dava para ser pescado. Cadê meu assistente?
Eu acho que eu estou com um problema. E aí o que acontece? Ele ficou surpreso. Ao ficar surpreso, ele responde assim para Jesus, presta atenção. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos, mas és tu quem está dizendo, isso vou lançar as minhas. Ele falou assim: olha, não faz sentido, o que o Senhor está pedindo para fazer não faz sentido, mas eu tive um encontro com o Senhor, eu sei quem tu és, então pela tua palavra eu vou obedecer. Querido, toda pessoa que obedece, ela entende o poder de Deus. A obediência não vem numa lógica humana. A obediência de uma pessoa que encontrou Jesus, teve uma experiência com Deus e sabe a importância da obediência. Ninguém vai entender uma lógica espiritual se ela não teve encontro com Deus, porque é loucura. Por isso que Paulo falava, as coisas loucas dessa terra, o povo não vai entender. Porque obedecer é uma loucura. Fala comigo, obediência é uma loucura, mano. Quem quer comigo, diga amém. É uma loucura a obediência. Quem gosta de obedecer, diga amém. Mentira, sei que falou, mas sou mentiroso. É difícil obedecer, irmãos. É difícil obedecer. É ou não é? É difícil. Porque a obediência não está na lógica humana. A obediência está em uma conexão com Deus. Só obedece quem tem uma conexão com Deus, porque gera uma coisa chamada temor. Fala assim, o temor, a obediência não faz parte da lógica humana. Isso faz parte da lógica de Deus. Por isso que para fazer sentido, você precisa ter um encontro com Jesus. E aí começa a primeira coisa que eu quero te ensinar. Primeira delas, a maneira que Deus te usa está muito relacionado não com a maneira que você enxerga, mas como Ele quer. Um exemplo disso é quando Ele chamou Pedro e João para uma pesca. O convite de Pedro e João foi um convite de pessoas iletradas, trazendo para hoje. Quem daria ouvido para Pedro e João? Ninguém. Porque na linguagem de hoje, eles não sabiam nada. Nada da terra. Eles não tinham conhecimento, letras, para poder pegar no púlpito. Por que todo mundo espera? Alguém com muito nome, alguém que tenha uma influência muito grande. As pessoas querem ouvir alguém muito inteligente. Só que não fale para o seu irmão assim, não faz sentido. Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Então a maneira que você espera não é a maneira que Deus faz. Por isso que aquilo que os olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não faz sentido. Você entende? E foi um dos homens que revolucionou a igreja. Foi um dos homens que ganhou muitas pessoas para Deus. Teve ministrações de cura. Porque o problema não estava no que eles sabiam, estava na presença de Deus que eles carregavam. Querido, quando você carrega a presença de Deus, não importa o que você sabe, não importa o que você é, não importa de onde você veio, Deus vai usar você da forma que você é, do jeito que você é, e vai levar você para o lugar que Ele deseja que você esteja. Diga comigo, amém? Então nós não podemos compreender na visão humana como Deus vai fazer. Quantas vezes na nossa vida acontece alguma coisa, passamos por situações e você fala, não faz sentido. Você passa por situações e fala assim, não compreendo isso. Por isso que Paulo falava assim, dos olhos naturais, o homem natural, ele entende das coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele vai discernir. Deixa eu te ensinar uma coisa, não tem como você viver mundo natural e mundo espiritual. Porque o mundo espiritual sempre vai reger todas as coisas. Não adianta você querer separar as coisas. Eu vejo que hoje as pessoas querem separar as coisas. Eu sou espiritual quando eu vou na igreja, eu sou espiritual quando eu ando na igreja. Não, irmãos, você pode estar numa festa, pode estar em qualquer lugar. Você tem que ser um homem espiritual em todas as coisas. Isso é prudência. Isso é sabedoria, isso é discernimento. É igual quando você ora, você faz um pedido para Deus. Você fala assim, Deus, eu quero tanto que o Senhor faz algo na minha vida. Aí você espera que Deus faz amanhã. Mas irmãos, não faz sentido. O tempo oportuno de Deus é na hora dele, é no momento dele e é na hora dele. Fala para o seu irmão assim, é na hora de Deus, é no momento de Deus e é na oportunidade de Deus.
é aí que você vai experimentar o melhor de Deus. Quem crê, diga amém. Todas as vezes que Deus chama, Ele escolhe alguém, nunca faz sentido. Abraão, ele foi chamado, ele era uma família estéril. Moisés foi chamado cheio de medos, cheio de traumas. O problema é que nós queremos viver uma vida do nosso jeito. Sabe quando nós perdemos a essência? Quando o mundo natural começou a fazer mais sentido que o mundo espiritual. E é tão sentido isso, que nós queremos correr atrás das coisas. Nós ficamos preocupados assim: se eu não trabalhar amanhã eu não vou ter dinheiro. Se eu não trabalhar amanhã, como que eu vou sustentar minha casa? Nós não cremos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós perdemos a essência de crer naquilo que Ele disse, porque não faz sentido. Se você for observar, pastor, você está falando que eu tenho que ficar em casa sem fazer nada? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se alguma coisa acontecer, o Senhor vai ser seu pastor e nada vai te faltar. Você não depende do seu trabalho, você depende de Deus. Tudo que acontece no seu trabalho é providência, é resposta, é a mão de Deus. Se não for a mão de Deus, você não vai prosperar, você não vai dar certo. É a mão de Deus. Se é a mão de Deus, por que você troca? Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Se Deus coloca um recurso na tua mão, você não é dizimista. Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Então você começa a entender, a lógica humana não é a lógica de Deus. Fala comigo, amém. Davi era um rei esquecido. Davi estava no meio onde ninguém via nada. Quem que acreditava em Davi, irmãos? Irmãos, ninguém acreditava em Davi. Davi era o menino do pasto. Agora eu te faço uma pergunta. Os irmãos de Davi eram muito mais bem preparados do que Davi. Quem creria, diga amém. Muito mais bem preparado. Aí Deus chama o menino, fala para ele assim: você vai ser rei. O mais raquítico, o que não sabia de nada de batalha. Ele sabia de batalha, de cuidar de ovelha, de lutar pelas ovelhas. Mas na visão lógica, ele não sabia nada de batalha humana. Aí Deus prepara uma ocasião, leva Davi para o meio da batalha. Ele foi fazer um favor para o pai, pela obediência. Fala para o seu irmão assim: a obediência conduz você para o centro da vontade de Deus. Está entendendo ou não? Vou repetir. Davi, irmãos, não era para estar lá. O que ele foi fazer lá, irmãos? Fala, meu irmão, obediência. Ele foi para levar o lanche. Fala: leva o lanche para os seus irmãos, que é só isso que você serve. Aí ele chegou lá, ele viu uma afronta, ele ficou indignado. Sabe por que ele ficou indignado? Porque ele estava expondo o Deus dele. Ele falou assim: o meu Deus você não vai expor. E aí o que ele fez? Foi de frente para a batalha. Irmão, sabe quando você vai ter coragem de enfrentar os seus medos? Quando a presença de Deus for suficiente para você, e você entender que nada é maior e mais poderoso do que o Deus que habita na tua vida. Nada é maior e mais poderoso do que o Deus que habita na tua vida. O mundo começou a colocar dentro de nós uma ansiedade que não existe. Se Deus não tiver no nosso futuro, o que adianta nós queremos ter controle? Nós ficamos cheios de questionamentos. Nós queremos entender que a ideologia, que o projeto de Deus, a palavra profecia tem que ter uma lógica. Se não tiver lógica, não faz sentido para nós. Eu não sei se você entende, mas a Bíblia não faz sentido. Nada na Bíblia faz sentido. Se você for olhar na visão humana, não faz. Por mais explicações que os teólogos, que os mais inteligentes tentam explicar, Deus não explica o inexplicável. Deus nunca vai falar para você: vai ser assim, Lucas. Não vai. Deus vai te dar uma direção e você obedece, ou se você estiver nele, você vai obedecer. Se você estiver sem ele, você vai desobedecer. 2026 vai ser para obediência quem estiver em Deus. Se você não estiver em Deus, querido, desculpa, você não vai conseguir viver o que Deus tem para a tua vida. Fala para o seu irmão assim: obedeça, mesmo quando não faz sentido. É igual uma pessoa que quer desfrutar da honra, mas não honra. Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido. Ela quer desfrutar da honra não honrando. Ela quer que Deus faça algo na vida dela, mas ela não honra a Deus. Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Pedro, pescador frustrado, ele começou a entender que o encontro dele com Deus não fazia sentido,
Mas sobre uma palavra direcionada por Deus, tudo começou a ficar óbvio. As coisas óbvias do reino de Deus, você só vai entender quando as escamas caírem dos seus olhos. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Não adianta fugir daquilo que você foi chamado. Se você acha que o seu trabalho é mais importante do que o teu chamado, se você acha que a sua família é mais importante do que o teu chamado, você está muito enganado. Antes de tudo, Deus te chamou para um propósito maior. Cuidado com as suas prioridades, porque elas podem destruir o que Deus te deu. Tem muita gente invertendo as coisas. O meu primeiro ministério é a minha família. Está errado, é sua obrigação. Ministério não é obrigação. Família é obrigação. É cuidado seu, é responsabilidade sua. É isso que a Bíblia traz para nós. E nós queremos transferir aquilo que nós não entendemos. Nós queremos lógica. Fala comigo assim: família não é ministério. Família é responsabilidade. E o dever é meu. Amém. O dever é meu. Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. O encontro com Deus começou a fazer sentido na vida de Pedro e João, quando eles compreenderam que o processo de Deus não fazia sentido se ele enxergar pelos olhos naturais. Todo processo não faz sentido quando você começa a olhar de uma maneira muito humana. Mais um exemplo: Deus falou para eles assim: sai do deserto, sai do Egito, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Irmãos, eu pensei assim: vou sair daqui e já cheguei. É assim ou não é? Não é assim? Ué, eu vou pegar uma jata então, né? Deus falou, eu vou chegar lá. Irmãos, os homens andavam e não chegavam. O homem andava e não chegava. Eles falaram assim: Deus, e aí? Para piorar, eles param diante de um mar. Eles falam assim: e agora? O povo está nos perseguindo. O Senhor falou da terra leite e mel. Para onde que eu vou? Fala para o seu irmão assim: o processo não faz sentido. Aí Deus fala para ele assim: só marcha. Aí os homens começam a marchar. Na lógica, não vai abrir nada. O mar se abre. Eles passam no meio do mar. Irmãos, e o interessante, depois que todo mundo passou, o mar fechou. Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Sabe o que eu quero fortalecer dentro do seu coração? A fé é inexplicável. Você nunca vai entender como Deus vai utilizá-la. A única coisa que você precisa compreender e aprender é confiar nos processos que Deus te coloca. Não deixar que a sua visão humana, a sua lógica humana tenta fazer você chegar no lugar. Porque diante desses caminhos existem vários percalços. Existem acidentes que você não espera, existem perdas que você não compreende, existem fatos que você não aguarda. É nessas horas que nós, seres humanos, ficamos desesperados, porque acontecem coisas no caminho que não fazem sentido. Mas quando Deus direciona, Ele sustenta e direciona. Quando você vai pelas suas mãos, você quebra a cara e se frustra. Por isso que a obediência, ela livra você dos percalços da vida e leva você para o centro da vontade de Deus. 2026 vai ser o ano que você vai viver debaixo da direção de Deus. Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai dar o escape, e você será bendito em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. A partir de hoje, duvido você vai questionar a Deus. A Camila falou uma frase, minha mãe falou, mas não fazia sentido. Nunca Deus vai falar para você, vai fazer sentido. Nunca que o seu líder vai dar uma direção para você, vai fazer sentido. Porque se fizesse sentido, você não precisaria de direção, você precisaria de você. Se fizesse sentido, você faria o que você queria. Toda profecia da palavra de Deus não fazia sentido. A cruz não fazia sentido. Ele morreu na cruz. O que aconteceu? Acabou, ele morreu. Só que no mundo espiritual tinha um véu que foi rasgado, a salvação foi decretada e nós estávamos livres pelo sangue de Jesus. Então fazia sentido. Na lógica humana não, mas o céu estava decretado: vocês são meus, está selado, eu sou teu e você é meu, entre nós não há ninguém, nada vai nos separar. Aleluia! Fala para o seu irmão assim: não faz sentido. Irmãos, o amor de Deus não faz sentido.
Deus nos ama de uma maneira incondicional. Como pode o amor de Deus nos constranger tanto? Fala para o seu irmão assim, não faz sentido. Vou te fazer uma pergunta clássica. Quem daria o seu filho por amor ao próximo? Fala para o seu irmão assim. Você vai dar o Isaac, o Helder. Fala para o seu irmão assim, não faz sentido. Você entende que não faz? Por quê? Nós já enxergamos assim, pessoas são ingratas, pessoas deixam, pessoas abandonam. É assim ou não é? Só que ele não vê como nós enxergamos. Para ele faz sentido porque ele nos ensinou o princípio do amor. Irmãos, as coisas só vão fazer sentido se nós começarmos a ter uma experiência única com Deus. Atos capítulo 4 e versículo 13. A fé começa quando a nossa lógica termina. O reino de Deus faz sentido porque você começou a vivenciar quando você nasce de novo. Você só vai entender as coisas do reino de Deus se você procurar nascer de novo. Até então, tudo que se explicar fica inexplicável. Quer ver um grande exemplo do jovem rico, antes de eu entrar nesse texto? O jovem rico falou para Jesus assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele assim, você tem que amar o próximo, né? Viver os princípios. E ele pegou e falou assim, tudo isso eu já faço, isso é moleza para mim. Aí Jesus pegou e falou para ele assim, então você vai pegar tudo que você tem e você vai vender. Aí ele, não faz sentido. Eu juntei a vida inteira o meu recurso, agora o senhor quer que eu pegue tudo que eu tenho e dou e vou te seguir duro? Fala para o seu irmão assim, quando Deus pede a entrega, Ele tem algo muito maior e melhor para você. O problema é onde nosso coração está apegado. Nós ficamos apegados em coisas menores, quando Deus tem coisas maiores para nós. Nós fixamos os olhos naquilo que nos falta, ao invés de enxergar aquilo que Deus já está fazendo. Irmãos, não adianta você querer fazer um princípio de uma lógica. Deus não é Deus de lógica. Você nunca vai entender a explicação do porquê que Deus faz. Só que nós só queremos obedecer se ficar muito óbvio para nós. Tem pessoas que a gente vai conversar que é explicação demais. Você quer entender da Bíblia demais. Irmãos, não tem problema a compreensão. O problema é a revelação. Você pode entender muito da Bíblia, mas se não tiver revelação, não tem prática. E aí você vai entender que Deus tem a maneira certa de revelar o que Ele diz e o que é para ser praticado. Ele fala para você, pratique sem medo, porque eu sei para onde eu estou te conduzindo. Enquanto o povo andou na direção de Deus, Deus trazia providência financeira, Deus trazia providência de alimento, e Deus cuidava de tudo. Quando eles começaram a desviar o coração, eles começaram a ficar presos nos percalços da vida. Irmãos, esse ano não saia da direção de Deus. Fala para o seu irmão assim, não saia da direção de Deus, porque a direção de Deus vai cuidar de você, vai proteger você, vai livrar você e vai te levar a viver dias e anos de refrigério. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Quem está entendendo comigo fala, não faz sentido. Atos capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler todo o texto, vamos ler do 1, para você poder entender aqui o que é interessante. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo, e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando, e o povo proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram-se Pedro e João, como se estava anoitecendo, e os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram, e perto dos 5.000 homens. No dia seguinte, a autoridade, os líderes religiosos e os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João e Alexandre, e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem que vocês fizeram isso? Irmãos, deixa eu contextualizar mais uma coisa que não faz sentido. Depois que veio o Pentecoste,
né? Vocês sabem que foram 40 dias eles buscando ali, muitas pessoas incrédulas, aquela situação toda, e eles buscando a Deus, porque havia uma profecia: ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus tinha dado a direção: fique aqui. Só que antes disso tudo acontecer, Jesus tinha aparecido para eles várias vezes: eu sou Jesus, eu ressuscitei. Muita coisa para eles não fazia sentido. E aí o que aconteceu? Eles foram, nesse tempo de 40 dias, foram cheios do Espírito Santo, ficaram doidos, embriagados. Eu amo a Deus. Eles ficaram igual aquelas pessoas que vão para revisão de vidas. Quem já foi para revisão de vida aí, diga amém. Tiveram uma experiência fantástica com Deus, e queria viver para Deus, queria andar com Deus, queria ter experiência com Deus. Irmãos, o que você vive no revisão de vida não faz sentido, sério não? O que te fala, o que você vive é diferente, né? Não faz muito sentido. Você fala assim: meu Deus, como que eu fico sem? Né? E esses homens ficaram doidos. E a primeira pregação desses homens, eles converteram mais de 5.000 homens, e foi uma loucura. E o povo ficou tão doido que mandaram prender eles. E aí começou a lógica humana. Eles perguntaram assim: em nome de quem que vocês fazem isso? Que loucura que é essa que vocês estão fazendo? Não faz sentido o reboliço que vocês estão causando. Por isso que eu falo para você, às vezes todo mundo acha que a pessoa que Deus tem que usar, ela tem que ter uma eloquência, ela tem que ser inteligente, ela tem que saber demais. Querido, a maneira que Deus usa não é a maneira que você imagina. Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, que é a forma que Ele quiser. Porque não se trata da sua mensagem, se trata dEle. É Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem usa. Fala para o seu irmão assim: para de procurar lógica, aonde o próprio Deus é quem dirige os passos. É Deus quem dirige os passos. Por isso que muita gente hoje está entrando em crise, porque eles querem tudo ideal. Nós queremos a vida ideal, e nós queremos aprender com a vida. Irmão, sabe quem sabe mais da vida? É o dono da vida. Não é a internet, não é o biotipo que você acredita. Hoje nós estamos perdendo a lógica humana, nós estamos querendo idealizar a vida perfeita, o casamento perfeito. Tudo isso você vai ter, sabe aonde? Em Deus. Em Deus você tem um casamento perfeito, você tem uma empresa próspera, você cresce, você evolui, porque em Deus você é grande, em nome de Jesus. Em Deus, na presença de Deus. Tudo vem da presença do Eterno. Agora nós queremos construir tudo sem a presença de Deus. Só que a presença de Deus tem que ser do nosso jeito. Fala para o seu irmão assim: não tem o seu jeito. Não tem o seu jeito, eu vou te ensinar como. Aí eles chegaram lá, irmãos, de verdade, quem que na visão humana chegaria e lotaria um ginásio com 5.000 pessoas e converteria? Ninguém. Nem os caras de hoje. Porque não está associado a alguém, está associado a Ele. E quando Ele usou aqueles homens, eles foram cheios. Irmãos, o sermão daqueles 2 iletrados, porque a Bíblia fala que Pedro já não sabia nem ler. Irmãos, eu imagino, eu lembrando assim, hoje o Jacques pregando de manhã, eu chamei a irmã Graciana e falei assim: irmã Graciana, como que é a volta à essência, né? Antes a gente ficava ouvindo o sermão, né, as palavras, as ministrações, de pessoas que não sabiam nem ler a Bíblia. Aí o Jacques vai lá e fala: o homem não sabia ler. Eu falei: ainda estamos voltando à essência. Porque hoje nós queremos esperar alguém falar bonito. Chique, estamos sabotando. Você está postergando. Qual que é a palavra chique de hoje? Vocês estão procrastinando. Você é preguiçoso. Você não gosta de orar. É assim que era a pregação. E conhecereis a verdade. Sabe por que a gente não consegue sustentar a verdade? Porque ela dói na gente. A nosso coração desalinhado faz com que a verdade machuque ela. Só que Deus não está machucando você. Deus está endireitando o coração que está desalinhado. Por isso que é a verdade quem liberta. Fala para o seu irmão: se a verdade é quem liberta. Então eu falar para você: procrastinar e preguiçoso, qual que é mais confortável? Procrastinar. Você está procrastinando. Agora olhar para você e falar: você é um preguiçoso. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Quem está comigo? Dói. Falei: meu Deus, eu sou preguiçoso. Eu não gosto de assumir que eu sou preguiçoso. Eu não queria ser. Hoje a verdade tem doído tanto porque a gente não quer viver ela. Hoje a verdade tem doído tanto porque a gente acostumou a viver uma vida de mentira.
Hoje a verdade tem doído tanto, porque nós acostumamos a viver com fantasias. Mas eu estou aqui para desmascarar isso para você. O reino de Deus não é uma fantasia, é uma verdade absoluta, que destrói, que reconstrói, restaura, cura e liberta. A palavra de Deus é a maior cura para as nossas vidas. Quem lê a palavra de Deus, quem anda na palavra de Deus, tem a vida restaurada, tem a vida curada, e vai ficar fora da ferida, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Fala para o seu irmão, se esse ano, a única frase que você não vai falar: estou ferido, ai, eu estou ferida. Fala para o seu irmão assim: misericórdia. Pega a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, vai orar. Estou em crise, vai para o altar. Fala para o seu irmão, se a ausência do altar, uma vida de crise, uma vida no altar, uma vida restaurada. Porque todas as vezes que você estiver em crise, Deus vai se revelar a você. Deus vai se revelar a você. Pastor, estou com ferida com você. Resolva então, irmão, senta comigo. Sabe por que você não senta comigo? Porque a verdade vai te doer. Por isso você tem medo de chegar perto de mim. Fala para o seu irmão assim: verdade liberta. É melhor ser liberto do que ser escravo a vida toda. Fala para o seu irmão se Deus quer te libertar. E aí, Pedro e João continuam a jornada. Olha a resposta aqui incrível, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saiba o Senhor de todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Vou te entender, você não entendeu nada. Vocês estão lendo aqui? Ele falou o seguinte, deixa eu entender, deixa eu interpretar para você, senão eu teria jogado a cadeira para cima. Ele falou assim: olha, o que nós estamos presos? Porque nós fizemos bondade, nós curamos, nós restauramos, nós libertamos as pessoas. As pessoas estavam viciadas e Jesus restaurou elas. Só que o que está marcando o coração de vocês, que nós saramos no poder do nome de Jesus. Aquele que você rejeitou, aquele que vocês abandonaram, ele não está morto, ele está vivo. E é ele que está fazendo essa obra aqui hoje. É ele que está restaurando, é ele que está libertando, é ele que está fazendo os milagres. E eu digo mais, ele vai fazer até que ele volte. Milagres vão acontecer, famílias vão ser restauradas, o poder vai se manifestar. É isso que faço nova todas as coisas. Aleluia! Xarabacataralabacê! Aleluia! Fala para o seu irmão, se esse Jesus, ele não está morto, ele está aqui, ele é na minha vida, e através de mim, grandes obras o Senhor fará. Oh, aleluia! É isso que ele falou. Ele falou assim: você está crucificando a pessoa errada. Você acha que Jesus está morto? Fala para o seu irmão, você acha que Jesus está morto? Ele não está morto. Por isso que ele fala assim: colocará mão nos enfermos e eles serão. Não faz sentido. Você não é médico? Eu te peguei. Fala para o seu irmão assim: mas a presença de Jesus te deu poder, autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. E se beberes alguma coisa mortífera, não te fará mal algum, porque Jesus é na tua vida. Fala para o seu irmão, se sai da lógica. Fala para o seu irmão, se sai da lógica. Deus vai fazer infinitamente mais. Você nunca vai entender o que Deus vai fazer. Cadê meu assistente? Está dormindo ele não. Você nunca vai entender o que Deus vai fazer. Fala para o seu irmão, se você nunca vai entender o que Deus vai fazer, uma coisa é certa, Ele vai fazer. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus.
Aí ele continua: não há salvação nenhuma em outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Presta atenção. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, olha que texto fascinante, olha que coisa incrível. Irmãos, eles olharam e falavam assim: como que esses homens iletrados vão me dar uma resposta dessa? E aí eles entenderam, eles são parecidos com Jesus. Sabe, queridos, que eu quero trazer para você, cada dia que passa nós temos que aprender a ser mais parecidos com Jesus. Cada dia que passa nós temos que aprender a andar com Jesus. Cada dia que passa nós precisamos ser o espelho da glória de Deus. Só que nós só vamos conseguir andar com Jesus se nós sairmos da lógica, porque muita coisa não vai fazer sentido, porque não é obra humana. Tem coisas que são obras da fé, tem coisas que são sobrenatural de Deus. Por isso que ele falou: se você colocar a mão no enfermo, ele vai ser curado. Porque ele falou assim: quem está sobre autoridade tem sujeito à autoridade. Se você está debaixo de autoridade, você tem autoridade. Se você está debaixo de uma unção, você também tem a unção. Alguém está resfriado lá na sua casa, você vai colocar a mão e falar assim: em nome de Jesus, hoje eu quero declarar a cura. Sabe por que nós temos medo hoje? Porque nós não estamos debaixo de autoridade. Sabe por que nós temos medo hoje? Porque nós não sujeitamos a autoridade. Porque para você não faz sentido. O dia que você aprender que a sua lógica não é o que realmente não faz sentido para o reino de Deus, você vai deixar de pensar como você quer e vai pensar como Deus quer. E esse processo é preciso nascer de novo. Você só vai entender do reino de Deus se você nascer de novo, da água e do Espírito. Pastor, eu sou vivido, eu tenho muita experiência no mundo, eu conheço muita coisa. Deixa eu te falar, você ser experiente no mundo não significa que você sabe muito do reino de Deus. Você saber muito dessa terra não significa que você sabe da vida, porque a vida não é o que você viveu, a vida está em Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Não é você viveu, Ele é a vida. Se você quer saber da vida, conheça Jesus. Se você quer o melhor para a sua vida, esteja em Jesus. Se você quer o melhor na sua vida, ande com Jesus, que aí você vai saber que Ele é o Senhor da vida. Aleluia! Para a gente caminhar para o fim. E Jesus ensinou: quem perder a sua vida, ganhar. Não faz sentido. Irmãos, como que o reino de Deus é ganhar para perder? Fala para o seu irmão assim: não tem lógica. Quem se humilha, esse será exaltado. Quem morre, esse vive. Irmãos, nada que Jesus ensinou fazia sentido, não estava na lógica humana. Por isso que você tem que sair da lógica, é o que eu te falei, que eu estava te ensinando. Não tem lógica para viver o reino de Deus. Tem fé. E todo dia você vai andar por fé, porque você nunca vai entender, mas você sempre vai aceitar. Irmãos, o coração de Cristo não é entender o que seriam os próximos passos. O coração de Cristo é obedecer mesmo sem compreender. Por que muitos saem fora do propósito? Porque não entende. Tem a palavra, tem a profecia, tem a direção, mas quer entender. Você nunca vai entender a trajetória de Deus. Mas é a obediência que vai te levar para o centro da vontade de Deus. Quem crê, diga amém. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, para nós fecharmos. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, ele mesmo ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você só vai entender a lógica de Deus
se você construir a mente de Cristo. Agora, se você vê a lógica, vamos voltar. Eu vou orar por um enfermo, na lógica ele não vai ser curado, porque eu não sou médico. Mas se eu ando pela autoridade de Jesus, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado e ele vai ficar de pé. Tem um texto em Atos dos Apóstolos que é interessante. Paulo estava pregando num tempo, vou parar por aqui. E o interessante é que o sermão de Paulo foi um sermão muito longo. E aí, tinha um menino na janela, ele estava assistindo aquele sermão, e ele estava ali ao entorno ali do Império Romano, eu acho. E aí ele estava assistindo a pregação de Paulo. Aí Paulo demorou com a pregação, tudo, o menino cansou, ele caiu da janela. Irmãos, na mesma hora o menino morreu. E era ruim para o cristão, porque todo mundo falou que Paulo tinha assassinado o menino. E aí todo mundo começou a falar, Paulo matou. E aquela loucura, todo mundo saiu correndo, ficou aquele desespero. Irmãos, Paulo olhou para aquele menino e falou assim: não faz sentido ele ter morrido. Eu não estava falando de mim, eu estava falando do reino dos céus. E aí Paulo pegou a capa dele de autoridade. Por isso que eu estou te ensinando, se você quer ter autoridade, seja um homem submetente à autoridade. A sua oração só vai ter autoridade se você estiver debaixo de autoridade. Aprende isso. Jesus falou assim: eu vos dou poder e autoridade, se você estiver debaixo de autoridade. Irmãos, pessoas que não submetem à autoridade, não têm autoridade. Ah, pastor, mas eu estou falando no meu nome. Tudo bem, é no nome de Jesus, e o nome de Jesus é um nome de autoridade, não é um nome de independente. Por isso que nós temos que aprender a submeter à autoridade. E aí Paulo era um homem que submetia à autoridade. Ele tirou a capa de autoridade e deitou em cima do menino. Irmãos, o Espírito Santo envolveu aquele menino de uma maneira tão poderosa, que ressuscitou o menino. Irmãos, não fazia sentido, mas na visão humana não fazia. Na visão de Deus, eu sou a vida, e Ele devolveu o sopro de vida para aquela criança. Sabe o que eu quero terminar dizendo para você? O que não faz sentido nos seus olhos naturais, Deus vai tirar a escama dos seus olhos, e você vai começar a enxergar pelos olhos da fé. Porque o que você não vê, Deus vai te revelar. O que você não entende, você vai vivenciar pela obediência. Deus faz grandes coisas em nome de Jesus. Você vai ter uma fé inabalável, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. A sua família vai ser restaurada, os seus negócios vão prosperar, tudo vai dar certo, porque a presença de Deus vai estar na tua vida, vai estar na tua casa, vai estar nos teus negócios. Aonde você colocar a mão, vai dar certo, porque você é um homem de autoridade e sujeito à autoridade. Maravilhas Deus fará nesses próximos dias, em nome de Jesus. Aleluia. Termina para o seu irmão e fala bem assim: não faz sentido. Fala para o outro, fala assim: não faz sentido. A partir de hoje você vai sair da lógica e vai para a fé. O que você não entende, guarda para você, o Espírito Santo te revela. E para fechar, que eu tenho que fechar com isso, Maria engravidou sem ter relação sexual. Fala para o seu irmão se não faz sentido. De verdade, quando eu li a primeira vez, eu tentei imaginar de tudo, mas não consegui. Eu cheguei a imaginar que o homem materializou, mas não faz sentido. Fala para o seu irmão assim: não procure entender, procure aceitar. Porque quando você aceita, você obedece. Quando o coração endurece, você sai fora do propósito. Porque o que você não entende do reino, você desobedece. Fala para o seu irmão, você é fé. Nós vamos andar pela fé. Nós vamos viver pela fé. E nós vamos andar em obediência. Em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Quem entendeu essa palavra aí, diga amém. Feche os olhos. Você vai pedir para o Espírito Santo. Fala: Deus, eu não quero viver pela lógica. Senhor, eu não quero andar pela lógica. Pai, mesmo que eu não entenda os caminhos, eu não entenda as direções, eu quero andar pelos olhos da fé, Senhor.
Pai, porque eu sei que quando eu ando pelos olhos da fé, começa a fazer sentido as coisas. Pai, quando eu estou fora da direção, nada que vem do Senhor faz sentido para mim. Pai, quando eu estou com o coração endurecido, nada que vem do Senhor faz sentido para mim. Mas eu não preciso entender, eu só preciso aceitar. Senhor, eu não preciso compreender nada, eu só preciso aceitar. Mas me ensina a obedecer, Deus, me dá um coração ensinável para aprender do Senhor. Peça isso para Deus, fala isso para Deus. Esse é um ano para você andar em obediência. Fala: Deus, esse é o ano de eu andar em obediência. Esse é o ano de eu andar em aliança. Esse é o ano de eu andar em graça. Esse é o ano, Senhor. Volta à essência, volta à essência. Volta ao teu chamado. Senhor, não quero que meus olhos não deixe o medo te paralisar. Viva aquilo que Deus te chamou para viver. Ora cataralarabarasi catarabás. Levanta a sua mão, declare: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Sabe o que Deus tem falado comigo o tempo inteiro? Nós temos que voltar para a essência de Deus. Sabe aquela essência que você saiu do revisão e falava assim: eu vou viver isso para Deus todo dia da minha vida? Irmãos, sai do natural. Você viver de maneira natural, você vai ficar tentando viver como a vida te ensinou. E ninguém entende mais da vida do que o próprio Jesus. Ele é o dom da vida. Ele é a vida. Às vezes você pode parecer loucura para quem enxerga, mas irmãos, ninguém entende mais da vida do que o próprio Deus. Você pode começar a imaginar tanta coisa: mas tem pastor caindo, mas tem não sei o quê. Querido, não é sobre as pessoas, é sobre o reino de Deus. É sobre Cristo. O meu olho não está no A, no B, o meu olho está nele. O meu olho é nele, é por ele, é para ele todas as coisas. Se você ficar olhando para todo mundo, você vai se perder. Mas se você olhar nele, querido, você vai manter reta até ele voltar. Você vai em direção ao céu, um passo de cada vez até a eternidade. E é isso que você vai pedir para Deus hoje. Fala: Deus, eu não quero entender, Pai, eu quero, Deus, só obedecer. Senhor, eu sei que o Senhor tem paz para mim, me dá paz. Me dá paz que excede todo entendimento, porque tudo que o Senhor faz tem paz. Nada que o Senhor faz tem guerra, tem obstáculo, tem desafio. Quando é o Senhor prepara o caminho. Pai, quando não é o Senhor, os obstáculos são difíceis, o coração é dividido, e não tem graça, Senhor, não tem graça, Pai. Mas eu quero te pedir hoje, Deus, restaura a minha essência, a essência de te ouvir, a essência de ler a tua palavra, a essência de andar com o Senhor, e ouvir a tua direção, Pai. Hoje eu quero declarar em nome de Jesus, que nós seremos uma igreja com o coração entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, vamos declarar: vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, particular. Aplauda o nosso Deus. Vamos aproveitar esse momento, já entregar nosso jejum. Pai, nós entregamos o jejum dessa semana, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por andar na tua direção, Pai.
Senhor, nós não queremos depender do sistema, nós não queremos depender do mundo. Senhor, nós queremos andar na tua obediência. Pai, que o Senhor nos guarda, Senhor, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guie, Senhor, a filtrar aquilo que ouvimos, a filtrar aquilo que pensamos. Proteja o nosso coração, Pai, que a tua palavra norteie os nossos caminhos, que as preocupações não governem a nossa vida e que possamos andar na tua direção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o nosso Deus. Aleluias. Para a gente selar essa palavra, queridos, nós vamos fazer nosso dízimo e a nossa oferta. Irmãos, ofertar também não faz sentido, porque na lógica humana, nossa visão é que eu vou dar e Deus vai me dar. Fala para o seu irmão, se Deus não te dá nada. Fala bem forte, fala, Deus não te dá nada. Fala, Deus te honra. Irmãos, Deus não dá nada para ninguém. Deus honra. E Deus honra aquele a quem agrada o coração dele. Fala para o seu irmão, se agrada o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Sabe o que nós temos que aprender? A ser uma igreja que honra a Deus. Fala comigo assim, honra, honra. De novo. Mais uma vez. Não adianta nada você falar, eu honro, mas você não mostrar a sua honra. Toda pessoa que honra, ela mostra que honra. Tem pessoas que falam assim, eu honro, mas ela não mostra que honra. Irmãos, se você não mostra, você não honra. Porque toda pessoa que honra, ela mostra que uma pessoa casada. Como que ela mostra que ela é casada? Honrando a esposa na ausência dela. Se ele não honra, ele não mostra a sua fidelidade, a sua honra. Tem pessoas que honram não mostrando que honra. E o dízimo mostra muito isso. Se você honra, você mostra que honra. Irmãos, você que fez o desafio do pelotão, esse é o mês da entrega dos pelotões. Faz a sua entrega. Não pega, tem muita gente que pega o envelope no pelotão, mas não honra. Fala para o seu irmão assim, irmão, a sua aliança não foi com o pastor, a sua aliança foi com Deus. Ah, Deus entende. Não, Deus não entende a sua desobediência. Você prioriza tanta coisa, por que você não prioriza o altar de Deus? Fala para o seu irmão assim, honra, honra. Quem honra, mostra que honra. Amém? Os irmãos vão entregar para você o envelope. Faça o seu dízimo, a sua oferta, o seu pelotão, o seu parceiro de Deus. Mostra que honra para Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vamos ficar de pé para encerrar? Deus abençoe a tua vida. Quem está saindo aqui transbordando de graça, diga amém. Fala para o seu irmão assim, nunca mais você vai viver pela lógica. Todo dia você vai viver pela fé. E quando acontecer algo que não faz sentido, você vai entender, é a mão de Deus na minha vida. Amém.
Deus te abençoe. Deus abençoe a tua semana. Deus abençoe e transborde a tua vida. Essa semana será uma semana da graça. Antes de você chegar, o anjo do Senhor estará na tua frente. Haverá milagre, haverá cuidado, haverá providência, haverá resposta. Essa semana será uma semana especial para você. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amo você, Deus abençoe.